Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme o prometido, vamos seguir aqui falando um pouco mais a respeito do nosso sistema tônico postural. Como deve ser a sua visão para dentro da avaliação física postural. Pessoal, o que eu quero frisar para vocês é que a avaliação física ela não pode ser amarrada em graduações somente. Ela tem que ter uma visão ampla. Você tem que buscar mais informações dentro do todo. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou tentando falar. Você, por exemplo, o paciente chega queixando-se de dor no joelho, né? Com um diagnóstico já de sinovite, por exemplo. Veja bem, você tem que ter foco em tudo. Você não pode focar apenas na patela, você não pode focar apenas no joelho do seu paciente. A sua visão tem que ser global. E detalhe, tem que ser rápida. Você não pode passar uma sessão inteira tentando descobrir o que seu paciente tem. Aliás, a maioria dos nossos colegas o paciente chegou já com um diagnóstico fechado de sinovite, então vou ter que atacar o joelho dele. Isso tem que parar. Isso tem que ficar pro passado. A nossa realidade hoje é outra. Nós temos que mostrar serviço agindo realmente em favor do teu paciente. Ou seja, você tem que buscar o alívio, você tem que buscar resolutividade para o problema dele. E como que eu faço isso? Como fazer isso de forma rápida, sucinta e certeira? Diagnóstico, buscando a causa. O paciente já veio com uma sinovite? Beleza. Por que eu escuto dia e noite, direto, o pessoal chega no meu consultório falando, doutora, eu vim aqui, mas eu sei que esse problema não tem mais cura. Quer saber onde que a gente mais escuta isso? Com os problemas de coluna. É ou não é? Isso não é só comigo não, tenho certeza que você também já ouviu isso. Então nós temos que mudar essa vertente aí, nós temos que mudar essa realidade, tá? Como mudar essa realidade, Ilma? Fazendo o diagnóstico certeiro, fazendo o tratamento correto. Nós temos que atuar na causa, esse é o segredo. Não é só desinchar, não é só aliviar o sintoma momentâneo ali do seu paciente, o alívio da dor. Claro que isso é fundamental e importante e é por isso que ele veio até você. É porque ele precisa do alívio, porque dor é muito ruim, vala-me Deus, nem pensar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se você não agir de forma global, esse paciente vai ter um alívio somente rápido, somente ali momentâneo, em 2, 3 dias. Daqui a pouco vai voltar novamente. E detalhe, ele vai caminhar para algo pior. Para algo pior, ele vai desenvolver aí uma degeneração da cartilagem, ele vai desenvolver aí uma osteoartrose, e eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu paciente. Eu estou falando aí no caso de joelho e coluna também. Quando você não tira o peso errado, o desequilíbrio da articulação, você acaba sobrecarregando ela. E é isso que acontece, é isso que ocorre na maioria dos casos, não é mesmo? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, nós temos que focar no problema, na raiz do problema. Ainda lhe digo mais, 90% da humanidade, da população, do ser humano, tem um desequilíbrio tônico postural. Olha, eu acho que eu estou sendo boazinha quando eu digo em 90, tá? Algumas referências falam isso, mas hoje eu estou para lhe dizer que é bem mais. Cara, não existe quem não tem dor. Se não dói a cabeça, dói o pescoço, dói o ombro, dói o braço, o cotovelo, a mão, o joelho e por aí vai. Então é isso que eu quero frisar sempre. Vamos ter uma avaliação sucinta, vamos observar tudo no seu paciente. Desde o momento que ele entra
porta adentro ao seu consultório, a forma como ele anda, a forma como ele fala, a forma como ele senta, a forma como ele gesticula, a forma como ele pisca, tá? Tudo isso é fundamental, como ele se apresenta, gente, desde as vestimentas, desde os acessórios, se o seu paciente usa óculos, se o seu paciente usa uma prótese, uma órtese, tudo isso tem que ser observado. E tudo isso já pode ser consequência de algo que já vem ocorrendo com ele. E aí você já pode ter certeza de que ele tem um captor alterado. O captor alterado, ele leva a dor. Um ou dois desajustes pode sim ser recuperado. Mais que isso, o resultado é dor. E você só vai resolver a dor desse paciente se você conseguir descobrir onde que está o problema dele. Olha, deixa eu falar para vocês aqui. O sistema tônico postural e o eixo gravitacional, eles são interligados. Não tem jeito. Se o seu eixo gravitacional está desviado, pouco ou muito, a consequência é o desequilíbrio. A consequência é a patologia que se instala e que depois fica mais difícil, por uma compensação ou não. Por exemplo, o paciente, quando ele entra no meu consultório, a primeira coisa que eu faço é analisar o plano sagital dele. Já conversa ali rápido tal, e já coloco o meu paciente ali de pé, o mais desnudo possível, certo? E já observo todas as curvaturas. Nós temos que obedecer às nossas curvaturas, que não é somente as curvaturas da coluna. Ele começa desde a cabeça. Na cabeça nós temos a cifose craniana, depois nós temos a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar, a cifose sacral, a lordose de joelho, a cifose de tornozelo e a lordose plantar. Então, essas curvas têm que existir no bípede, no ser humano. Caso elas estejam além, em excesso ou faltando uma delas, esse ser humano vai ter um desajuste articular. Isso é tranquilo de perceber. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Coloque esse paciente de pé e observe como estão essas curvaturas. Plano sagital, tá? Ok, rapidão, faça ali as anotações do que seja preciso. Fez as suas anotações? Beleza. Segundo olhar. Esse foi o primeiro olhar. Qual é o meu segundo olhar? Eu vou e observo as curvaturas principais, que são as curvaturas da coluna vertebral. No plano sagital, que eu observo a distância, eu coloco meu paciente, plano sagital, ou seja, eu observo ele na lateral. Eu procuro colocá-lo o mais próximo possível em uma parede, tenta fazer isso, tá? E você vai colocá-lo, você vai observar a distância, nós chamamos de flecha. A flecha cervical, o que é a flecha cervical? É a distância da sua cervical na parede, tá? Então, a minha flecha cervical, ela tem que caber aproximadamente 4 dedos. Então, é essa distância aqui, conseguem ver aí, pessoal? É essa distância aqui na parede. Se eu tiver uma distância maior, aumentada, eu vou dizer, eu já posso falar que eu vou ter o quê? Um adelantamento, um adiantamento em posição anterior da minha cabeça. Eu já vou saber que eu tenho o quê? Um sofrimento nas estruturas também superiores e também
anteriores de tronco, tá? Então, vou observar o quê? A minha distância da flecha cervical, certo? Que é aproximadamente 4 dedos, 6 a 8 centímetros. Tem que ter um olhômetro, você tem que ter uma, digamos assim, uma visão anatômica legal. Pá, rápido. Não tem que estar medindo nada, mas, pô, você vai saber se esse cara tem uma cabeça adelantada ou não, dependendo do posicionamento dessa distância que está essa cervical, certo? Outra coisa que eu vejo é o plano escapular. Observa as escápulas, né? Plano sagital. Você vai ver o plano escapular. Como estão essas escápulas? Se elas estão afastadas, tá? Se elas possuem uma posteriorização, se elas estão em abertura ou se elas são aladas. Isso também você observa ali rapidão como está o plano escapular. Se ele é um paciente que ele tem uma anteriorização de tronco, se essas escápulas estão fechadas, se as escápulas estão abertas, tá? Outra coisa, a flecha lombar. Ele tem uma hiperlordose, ele tem uma hipolordose. A flecha lombar, ela é de aproximadamente 3 dedos. Você olha assim, você vê 3 dedos entre a lombar e a parede. A flecha cervical, 4 dedos entre o pescoço e a parede. A lombar, 3 dedos aproximadamente entre a coluna lombar e a parede, tá? Ambos têm que estar encostados na parede, as nádegas e as escápulas, para que esse diagnóstico seja, você mantenha, para você fazer essa avaliação, você encoste as nádegas e as escápulas do seu paciente, para você ter essa visão rápida de como estão essas flechas, tá certo? Anotem tudo. Por aí você já vai saber o quê? Se ele tem uma hiperlordose, uma anteriorização, uma retificação. Por aí você já vai saber como é que está a lombar desse paciente, se ele tem uma hipolordose, se ele tem um problema de joelho, de tornozelo. Se as nádegas estão encostadas na parede, como tem que estar os pés lá embaixo? Qual o posicionamento desses pés? Afastados aproximadamente uns 3 dedos, tá? Não coloque o pé lá longe, não. O pé tem que estar próximo à parede, afastados por uns 3 dedos, certo? Agora, o que você tem que respeitar? Você tem que respeitar as nádegas. As nádegas encostou na parede, beleza, tá bom? Encostou, aí você faz a análise. Isso aproximadamente, os pés vão ficar aproximadamente uns 3 dedos. Isso é o padrão normal, entre aspas, tá bom? Então, façam essa avaliação. A partir daí, desse posicionamento, anote tudo, sempre observando o quê? Se esse paciente consegue ficar parado, sem dor ou com dor. Se ele está com dor, essa análise tem que ser rápida. Você não pode ficar perdendo tempo com o paciente ali. O paciente está com dor, está gemendo de dor. Primeiro, se ele tiver com muita dor, você já não vai conseguir fazer uma análise precisa, uma avaliação precisa. Então, aí você tem que ser mais expert ainda, tá bom? Mas se ele aguentar ficar em pé, tenta fazer essa avaliação. Eu acredito que isso daí, com certeza, vai te ajudar e muito, tá certo? Radiologicamente falando, nós sabemos que a coluna lombar, ela tem que ter uma angulação entre o sacro de 32 graus. Então, quando você for observar o raio-x do seu paciente, imagine, trace ali, tá? Faça um eixo imaginário. Se você puder, tiver tempo de fazer o traçado, tranquilo, beleza. Isso daí também você pode fazer depois que o seu paciente já estiver, né, deitado, já estiver sendo tratado e tal. Então, você faça isso lá. O corpo
vertebral de L3 é o mais anteriorizado, tá? Para respeitar o eixo gravitacional, ok? Mesmo tamanho, a mesma dimensão, tá? Sempre lembrando que o centro, né? O centro quadrilátero, o eixo gravitacional, ele passa pelo corpo de L3, da L3 lá, e ele cai à frente do seu tornozelo. Os pés, com os pés paralelos, ele cai na frente do tornozelo, tá bom? Sempre observando, respeitando isso daí. Se o paciente está caindo muito para frente, ele está com o eixo gravitacional dele desviado, ou para trás, ou para um lado, ou para o outro. Isso, gente, são anotações para vocês seguirem uma busca, são pistas. Pronto, falei a palavra certa. Isto são pistas que vocês têm que observar, não pode deixar passar, tá? Isso vai levar você a saber qual lado, por exemplo, teu paciente está desviado para um lado ou para o outro. Nós estamos falando de plano sagital, né? Então, beleza, o paciente está no plano sagital. Você está analisando, se o paciente está caindo para frente, ele está com o eixo gravitacional desviado, fora do lugar. Opa, o paciente está caindo para frente. Anote tudo, tá bom? Isso vai ajudar pra caramba, tá certo? Se o paciente está caindo para trás, opa, ele está com o eixo desviado. Se o paciente está descarregando mais peso na parte posterior do corpo dele, o que está sofrendo? As articulações, base da lombar, base sacral, joelho, tá? Tudo isso está em sofrimento. Tornozelo, pé, esporão de calcânio, será que tem, será que não tem? Tem dor no pé, não tem, como está? Tá bom? C1, olhar no horizonte, além do horizonte, existe um lugar, tá bom? Lesão de C1, C0, C1. Observem tudo isso. Posicionamento do olhar, tá? Base, articulação esfenobasilar, como que será que está? Mordida, pede para o paciente abrir a boca. Desvio, posicionamento da mandíbula em relação ao maxilar. Peça para sorrir e veja o posicionamento dos dentes, tá bom? Então, tudo isso é fundamental você observar. Rápido. Anote. Essa prática você vai conseguir, você tem que ter no seu dia a dia. São essas coisas básicas que eu faço no meu consultório. Essa é uma das coisas básicas que eu faço no meu consultório para que eu obtenha um valor assim mais agregado no meu diagnóstico, mais rápido, mais certeiro, para eu poder usar a técnica exata. Gente, toda técnica ela é louvável. Eu não desfaço de nenhuma delas, tá bom? O que tem que ser preciso é o seu diagnóstico. Eu tenho certeza que você, se você já tiver várias técnicas, se você tem, na faculdade você aprende muitas delas, tá bom? E se você já saiu da faculdade e já vai fazendo cursos, que eu sei bem como é que é isso, com certeza você tem a técnica correta para atacar o teu paciente. O que talvez esteja faltando seria isso, diagnóstico, tá certo? Pessoal, e quais são os fatores que podem estar alterando, né, esse plano sagital? Veja bem, alterações ligamentares, certo? Alterações no plano escapular, alterações no sistema tegumentar, cicatrizes cirúrgicas, tudo isso, olha, fiquem de olho nas cicatrizes cirúrgicas, tá? Nas abdominoplastias da vida, né? Nas nossas mulheres é mais comum, chamam atenção para as mulheres porque é mais comum, claro que pode também ter no homem, tá? Então fiquem atentos à sua anamnese, observem, tem cicatriz cirúrgica? Opa, fica de olho, tá bom? Tudo isso daí pode estar influenciando no seu plano
sagital, pode estar desajustando o seu eixo gravitacional. Ó, outra coisa, um aumento, eu tô olhando aqui, pessoal, porque eu não quero perder nada, tá? Os rabiscos que eu fiz aqui, para não deixar espaço, para não deixar nenhuma falta de informação. No caso, o aumento das curvas, tá? As hiperlordoses da vida pode estar relacionado aos pés valgos. Uma pessoa que tem hiperlordose, ela tem um sistema captor no pé alterado, tá certo? Então, isso daí pode estar relacionado. Você já vai ficar atento. Então, não vai adiantar, no caso, trabalhar o seu pé se você não fizer, não observar, não vai corrigir a sua curvatura, você não vai conseguir corrigir uma curvatura, porque tudo está relacionado, tá bom? Nem vai conseguir regular, nem vai conseguir corrigir uma curvatura se você não corrigir o pé, ou vice-versa, tá certo? Então, aquela dor nas costas do seu paciente pode estar relacionado o quê? Ao pé dele, à pisada dele, tá bom, galera? Então, é isso aí. Entendeu agora porque quando eu falo um olho no peixe, o olho no gato, o outro no gato? É isso aí. Já a diminuição das curvas apresentadas podem estar relacionado aos pés varos, tá bom? Então, sempre observe isso. Posicionamento dos pés, tipo de curvatura, tudo está relacionado, acreditem. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Olha, o nosso próximo vídeo eu vou falar para vocês como que eu faço uma análise geral entre o meu aparelho manducatório, boca, tá? Mordida, oclusão, e o meu pé. Eu vou mostrar para vocês no nosso próximo vídeo esta relação, como que é o posicionamento da boca e como vai estar o posicionamento do pé. Não perca não, fique comigo, tá? Vai seguindo aí no meu novo canal, que a gente está com um novo canal agora, tá certo? Uma nova fanpage no Facebook. Vamos lá, galera, o negócio é foco na pesquisa científica. Bye, bye, tamo junto, grande abraço.